Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma semana nós estamos aqui. E nesta hora eu te convido a baixar sua fronte, que nós vamos ouvir o prelúdio, que nós possamos aquietar o nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, graça nós te damos, ó Deus, por esse dia. Graça nós te damos, ó Deus, pela semana que passou. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, que foi o nosso consolo, nossa ajuda, Senhor. E Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos, ó Pai, levar os nossos pensamentos a Ti. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Pai, sobre a Tua palavra. Fala conosco, poderoso Deus. Abençoa, Pai, cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que estão atentos a este culto. Visita cada lar, Senhor, nos dá a Tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, Pai. Que o Senhor esteja preparando o nosso coração para que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Nos Salmos de número 37, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Salmos 37. Esses salmos diz assim, o texto: confie no Senhor e espere pacientemente por sua ação. Algumas Bíblias têm como título: temporária é a felicidade dos perversos. Amém? Leamos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Farás sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Nós vamos ler até o versículo 9, foi até aqui que o Senhor ministrou ao meu coração, e aqui nós vamos entender um pouquinho do que o Senhor tem falado através do salmista Davi, para que nós possamos pôr em prática na nossa vida. Versículo 1 diz assim:
Não te indigne por causa dos malfeitores, né? Que o Senhor está dizendo para mim e para você que jamais, independente da situação que nós que estamos passando, seja dificuldade ou não, jamais nós podemos ter inveja do ímpio, né? Porque todos nós somos assim, nós somos carne. Quando estamos passando pelo processo, pela dificuldade, muitas vezes nós questionamos, porque nós como servos de Deus passamos por tal situação, né? E o ímpio não passa. Mas a palavra de Deus diz que jamais nós devemos ter inveja do ímpio, né? Aqueles que seguem a Deus não vivem como os ímpios. Por isso, o ímpio ele pode herdar tudo aqui na terra, ele pode ter a melhor posição, pode ter a melhor fama, né? Mas tudo isso vai ficar aqui, né? Quando a vida dele se findar aqui, tudo isso vai ficar. Nós não, nós herdaremos os tesouros do céu. Essa é a promessa que o Senhor tem para mim e para você. No versículo 3 ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, né? Confiar é pôr sob o cuidado de alguém. E aqui o Senhor está falando para que nós temos que colocar a nossa vida sob o cuidado dele, né? E jamais deixar de fazer o bem. Porque quando às vezes, diante da situação, nós desanimamos e deixamos de fazer o bem. E o Senhor está falando aqui para mim e para você que é para nós continuarmos fazendo o bem, independente da situação. Versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfarás o desejo do teu coração. Agradar do Senhor é ter contentamento, é ter satisfação, é ter prazer, ter alegria em Deus na sua presença, né? Nós não podemos perder a alegria e a satisfação em Cristo. Sabemos que nós vivemos com Cristo, o Senhor está conosco todos os dias. E isso só acontece, irmãos, quando nós temos o pleno conhecimento que o amor que Deus tem por nós, né? Por isso que aqui no versículo 3 ele diz: alimenta-te da verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós temos o conhecimento do amor que Deus tem por nós. Versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar quer dizer submeter ao controle e à sua direção. Irmãos, eu sei o quanto é difícil muitas vezes nós queremos entregar ao Senhor, submeter ao controle e à direção de Deus as nossas situações, mas somente assim, né, nós podemos conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos bens e os nossos talentos. O Senhor fala que é para nós entregarmos a Ele, né? Que Ele conhece aquilo que eu e você precisa, né? Aquilo que nós precisamos, aquilo que na verdade nós almejamos. E Ele diz aqui, confia nele e o mais ele fará. Versículo 6: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia, né? Fará sobressair, será destacada a justiça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Assim como nós não conseguimos brecar a luz, né? A nossa justiça será como a luz, diz a palavra, e o teu direito como ao sol ao meio-dia. Versículo 7: descansa no Senhor e espera nele, não te irrita por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Descansar significa que nós precisamos nos acalmar em Deus, né? Independente da situação, independente do processo, nós precisamos nos acalmar-se no Senhor. E às vezes é difícil diante da situação, principalmente nos processos que nós passamos a cada tempo, né, na nossa vida, é difícil. Aí deixa aqui no versículo 8: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aqui o Senhor fala da ira, do furor, da inveja, são emoções que são destrutivas, elas revelam a nossa falta de fé, que Deus nos ama e que Ele está no controle de tudo. Então toda vez que a ira, o furor, a inveja, né, tomar conta do nosso coração, através disso nós estamos demonstrando a nossa falta de fé no Senhor, né, a falta de fé que Deus nos amou e que Ele está no controle de todas as coisas. Quando damos excessiva atenção ao problema, nós nos tornamos ansioso e irritadiço, né? Acho que todos nós já passamos por isso, talvez alguns de nós estejamos passando, né? Quando nós permitimos que a ansiedade toma conta do nosso coração, é sinal de que a nossa confiança não está no Senhor, né? E isso nos leva até a ficar irritado. Mas se concentrarmos nossa atenção em Deus e em sua bondade, encontraremos paz, né? Então que nós possamos nesse dia aprender a confiar no Senhor, né? Aprender a colocar sobre
o Senhor, o cuidado da nossa vida. Se agradar no Senhor, né? Que é ter prazer na tua presença e entregar o nosso caminho a Deus. Ele sabe de tudo aquilo que eu e você precisamos. Amém? Oremos nesta hora. Senhor nosso Deus e amado Pai, graça nós te damos pela Tua palavra, Pai. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos exorta. Mais uma vez, Senhor, o Senhor fala conosco. Mais uma vez, o Senhor, ó Pai, o Senhor nos leva, Senhor, ó Pai amado, a confiar em Ti. Senhor, guarda a Tua palavra no nosso coração, em meio às dificuldades, os temores, ó Pai, em meio à dúvida, Senhor, ensina-nos, Senhor, a confiar no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a agradar-te, Senhor, no Senhor, na Tua presença. Sabemos que nós nunca estamos sozinhos, o Senhor está conosco, papai. A tua palavra diz que se nós passamos pelo fogo, o Senhor passa conosco. Senhor, a tua palavra diz: entrega o teu caminho. Nos ensina, papai, a entregar, nos ensina a descansar no Senhor, porque o Senhor tem, Pai, a solução por todas as coisas. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós em nome de Jesus te agradecemos, porque a tua presença, Pai, é conosco, Pai, para todo louvor e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos fazer uma oração. Nós vamos colocar a nossa vida, as nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos parentes, dos nossos amigos, da nossa nação, diante da presença do Senhor. Nós temos que crer que a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão agravados e nem as tuas mãos encolhidas para que não possa vir nos atender. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos colocar a nossa vida, a nossa família, Senhor, a nossa, Senhor, parentela, Senhor, os nossos vizinhos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos colegas, ó Pai, os nossos colegas de trabalho, Senhor, os nossos governantes, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, Senhor, porque o Senhor venceu o mundo. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a bênção do Deus que sara e do Deus que cura. Tua palavra diz que Tu és o Deus onipresente, Pai, que está presente em todos os lugares. Pai, que o Senhor esteja visitando cada leito de hospital nesta hora, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja derramando da Tua misericórdia. Que o Senhor esteja, Pai, curando essas vidas. Que o Senhor esteja soprando o fôlego de vida, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa da Tua misericórdia. Abençoa cada médico, Pai, cada um, Senhor, que está à frente, Senhor, ó Pai amado, desta pandemia. Senhor, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Senhor, todos aqueles, ó Deus, que necessitam de força sobrenatural, força que vem
do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lembramos que a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si, Senhor, os nossos pecados, as nossas dores, que Senhor, pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Senhor, abençoa cada lar, aonde há, Senhor, ó Pai amado, confusão, discórdia, onde há briga, Senhor, onde há indiferença, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, Pai, ministre a paz, ministre a alegria, ministra o contentamento, papai, em nome de Jesus Cristo. Abençoamos, ó Pai, a vida do nosso presidente, a vida do nosso governador, a vida do nosso prefeito, Pai, que o Senhor dê sabedoria a eles, Pai, neste momento de dificuldade, que eles possam ser conduzidos pelo Senhor, a tomarem decisões, Pai, que sejam favoráveis, Senhor, à nação, no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda briga política, Senhor, que toda indiferença caia por terra, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, papai, essa semana que se inicia, Senhor, derrama da Tua graça no nosso coração, que o Senhor nos dê uma nova perspectiva, nos dê, Senhor, uma nova esperança, que o Senhor ensina-nos, Senhor, ó Pai amado, a andar, Senhor, ó Pai amado, em meio às dificuldades. Jamais devemos parar, jamais devemos olhar para trás, mas que nós prossigamos, Pai, para o alvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais nós te dizemos muito obrigado, Pai, porque nós cremos que o Senhor recebeu a nossa oração, Pai, e a Tua palavra diz, Senhor, que a oração do justo, ela muito pode por sua eficácia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Gracias.
Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje é nosso culto de Páscoa e nós queremos falar um pouco sobre do que se trata a Páscoa para nós cristãos, o que ela representa. Hoje os cristãos fazem muita confusão, né? Por conta da Páscoa judaica também. Então nós vamos destrinchar algumas coisas e vamos celebrar a Páscoa do Senhor, porque é por intermédio dela que nós temos acesso a Deus, que nós temos os nossos pecados purificados, que temos nossos pecados perdoados, e é por intermédio da Páscoa que nós fazemos agora parte da família de Deus. Amém, queridos? Mas vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações. Porventura, se algum barulho aí atrapalhar, nos perdoe, porque aqui na rua que nós estamos é muito movimentada, tem muito barulho, mas vamos focar na palavra de Deus. Abra seu coração, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, fala conosco, Senhor, neste dia de hoje. Que a Tua graça, a Tua paz venha inundar os nossos corações, venha fazer-nos saber qual é a Tua vontade para com a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, estamos abertos ao Teu agir. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente começar a ler, nós vamos ler aqui, a partir do capítulo 26 de Mateus, Mateus 26, 17. Mas antes, é interessante a gente fazer uma breve introdução. Nós sabemos que tem a Páscoa judaica, o Peshá, e nós cristãos celebramos a nossa Páscoa diferenciada. Mas por que isso, irmão Cláudio? Vamos pensar junto. No tempo de Paulo, do apóstolo Paulo, haviam 3 tipos de religiosos que adoravam a Deus. Bem, querido? Mas como assim, irmão Cláudio? 3 tipos de religiosos. Primeiro, nós tínhamos os judeus, bem? Serviam a Deus lá. Nós tínhamos os judeus convertidos, os discípulos de Jesus, né? Os cristãos convertidos. E tínhamos os gentios que se convertiam também ao cristianismo. Então nós tínhamos o judeu, com todas as suas tradições, a sua Páscoa lá, tudo direitinho. Nós tínhamos o judeu que havia se convertido ao Senhor, então ele também cumpria as suas questões judaicas, mas agora algo novo estava acontecendo e ele iria aprender quem era Jesus, a sua graça, mas ele continuava muitas vezes com seus ritos judaicos. E tinha aqueles que não eram nem judeu e nem cristão, mas eles vinham aos pés de Cristo e aí eles ficavam em dúvida, né? O que eu faço agora? Eu sigo o judaísmo, o cristianismo? Porque Cristo veio dos judeus? Como que é que faço? E nessa época, na época de Paulo, havia uma controvérsia muito grande aí, inclusive dentro do apostolado. Por exemplo, Pedro, ele era um dos apóstolos que, vamos colocar assim, era judaizante, não é? Ou seja, o cristianismo para ele era algo somente para os judeus e pronto, acabou. Vamos colocar dessa maneira, bem simples. Aqueles judeus daquela época, quando os que não eram judeus vinham para Cristo, muitos deles queriam que eles primeiro se tornassem judeu para depois se tornar cristão, né? Então, queria que eles fossem circuncidados, queria que eles cumprissem um monte de rituais que os judeus faziam. Mas aí Paulo foi contra tudo isso e falou, não, peraí, vocês foram chamados para ser judeus ou para ser de Cristo? Vocês foram chamados para a fé pela graça. Vocês não têm nada que cumprir os rituais judeus, porque os rituais judeus foram designados por Deus para os judeus. Os rituais agora que vocês têm que fazer é o que Cristo ordenou. Agora vocês foram chamados pela graça, pela fé, para viver da fé.
não é mais debaixo da lei. E aí Paulo vai nas suas cartas destrinchar tudo isso, dizendo que aquele que cumpre a lei tem que cumprir a lei toda, né? E assim por diante. E tem até um versículo lá em 1 Coríntios 5,7, que diz assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, não com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então veja, Paulo diz: quem é a nossa Páscoa é Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, veja, e nós hoje? Qual é a nossa Páscoa? É a Páscoa do judeu lá, que eles celebram, né, que colocavam o sangue nos umbrais da porta. Nós conhecemos a história toda, não é? E nós não vamos entrar nesses detalhes, mas nós conhecemos a história. Que eles passaram lá o sangue nos umbrais da porta, e aí veio o anjo da morte, mas nisso eles estavam em casa, comemorando a Páscoa, que comemorava o livramento deles da escravidão, da servidão, e na verdade era um símbolo para o que havia de vir, não é? Porque também nós fomos libertos da escravidão, nós fomos libertos do tacão da morte, do pecado. Então, aquilo era um símbolo, que seria um símbolo hoje para nós, mas Deus colocou isso lá para os judeus, né? Para que eles comemorassem como algo importante marcado na vida deles, porque foi através da mão do Senhor que eles puderam ser livres do Egito e ganhar assim a terra prometida, ok? Mas aí tem algumas implicações também para os dias de hoje, né? Porque naquele tempo, quando se sacrificava, pela expiação dos pecados de ano em ano, aquele que ofertava o novilho, o boi, o cabrito, ele participava ativamente do sacrifício. Então vinha lá a oferta, o sacerdote matava a oferta, cozinhava, colocava no altar, e veja, aquele que deu a oferta, ele comia parte do cordeiro, ele comia parte do boi, do cabrito. Vamos ver isso? Lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 27. E oferecerá os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e aos teus filhos, pois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto ao Senhor teu Deus. Okay? Então, eles eram participantes daquele sacrifício. Eles tinham que comer a carne do cordeiro, do sacrifício. Ora, Cristo também foi sacrificado em nosso lugar. E por isso nós precisamos também comer a carne deste cordeiro. Nas pregações passadas nós falamos, vai ter aqui um cardzinho aqui, mostrando este vídeo para vocês. Em algum lugar aqui, tá? Não sei se aqui, mas vá e veja esse vídeo, que fala que Cristo é o pão que desceu do céu. E veja, quando Cristo afirma que é o pão que desceu do céu, e que os seus discípulos, seus seguidores deveriam comer a sua carne, ele estava falando disso, que ele era o sacrifício vivo e que nós deveríamos comer a sua carne. E olha que interessante, eles
assustaram, né? Mas que negócio é esse? Comer a carne desse homem aí, nós somos canibais. E muitos que seguiam a ele deixaram de segui-lo. Muitos discípulos ficaram escandalizados. E aí Jesus fala, olha, vocês aí não querem ir também? Mas veja, isso é um aspecto importante da Páscoa. Nós precisamos participar ativamente da Páscoa, comendo este sacrifício, parte desse sacrifício, a carne desse sacrifício. E aí Cristo, sabendo de todas as coisas, que não era possível nós comermos a carne dele assim, ele nos deixa a Santa Ceia. É isso que a Santa Ceia representa, a carne e o sangue de Cristo. E ao comer a Santa Ceia do Senhor, e ao participar da ceia, nós estamos assim participando daquele sacrifício que Cristo fez. Então nós vamos ver isso. Lembrando, a nossa Páscoa, querido, não é a Páscoa dos judeus lá. A nossa Páscoa é a Páscoa de Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Todos os rituais lá dos judeus são bonitos, são interessantes. Aliás, uma coisa aqui que deve ser bem dita aqui para a gente não ficar deixando nossa imaginação voar, não é? Todo ano, quando havia o sacrifício pela expiação do pecado do povo em Jerusalém parecia um açougue a céu aberto, porque vinham pessoas de muitos lugares, fora os que já habitavam ali, traziam os seus animais e eles eram abatidos a céu aberto. Então imagine, 100 pessoas trazendo 100 ovelhas, 1000 pessoas trazendo 1000 cabritinhos, né? Então era algo, vamos colocar assim, a nível industrial, né? Então era muita matança, muito sangue, e era algo assim surpreendente de ver. Não era algo assim que a gente fica romantizando, né? Era algo bem diferente, vamos colocar assim, bem exótico para nós dos dias de hoje. Então, é importante a gente ter essa concepção em mente para trazer alguns conceitos para nós, porque o pecado, ele custa alguma coisa. O pecado, ele só é pago com sangue, né? Com a morte de alguém. E veja, teve que morrer alguém em teu lugar. E lá, quando o povo via aquela imagem, né, sanguinolenta, né, aqueles animais sendo degolados, mortos, gerava alguma coisa no coração daquelas pessoas. Olha, na verdade era para eu estar ali naquele lugar morto. Mas aprove a Deus nos dar essa saída. Então veja, morreu alguém em nosso lugar. E esse alguém, para nós cristãos, não foi o cordeirinho ali, não foi o cabritinho, não foi o boi, não foi a rolinha, mas foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem? Então vamos lá, Mateus 26, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E aí Jesus lhes responde: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Então aqui uma coisa interessante, lembra que eu falei que naquela época tinha os judeus e os judeus que foram crentificados, vamos colocar assim, que eram discípulos de Jesus. Mas esses discípulos, como eles eram judeus, que tipo de Páscoa eles estavam celebrando até então? A Páscoa judaica. Bem? Então, é importante para nós que você entenda essa distinção aqui, tá? Porque ainda não havia, Jesus ainda não havia instituído a sua Páscoa, ok?
E eles lhe respondeu, ide à cidade e tal, fale com um certo homem, então veja aqui o poder de Cristo. Fala, vocês vão lá, fala com fulano, que eu vou comer lá com vocês lá, eu vou participar da Páscoa lá. E eles foram e prepararam a Páscoa do Senhor. Versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que dentre vós um de vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disses. E olha que coisa interessante. Jesus fala com as pessoas, deixa tudo claro, né? Porque Jesus Cristo é a luz, ele clareia tudo, né? Toda a situação. Ele diz, ele profetiza, mas o povo não consegue enxergar. Jesus fala aqui bem abertamente, bem claramente, olha, o que mete a mão no prato comigo, esse me trairá. Então está todo mundo ali reunido, mas parecia que eles não estavam ouvindo Jesus falar essas coisas. Então só faltou Jesus falar aqui, ó, é o Judas que vai me trair. E talvez mesmo assim eles não tivessem captado a mensagem. E ora, irmãos, às vezes não é assim conosco, Deus fala bem abertamente conosco, bem claramente, e às vezes nós não ouvimos a palavra do Senhor, nós não damos crédito. O Senhor fala, olha, não faça isso que você está em mente de fazer, olha, não põe a mão nisto, não põe a mão naquilo, olha, não toma essa atitude porque vai acontecer isso, isso e isso. E nós ficamos anestesiados, né? Será que é comigo? Né? Mas hein? Como é que é? Não, deve ser coisa da minha cabeça isso aqui. Irmãos, Jesus fala conosco o tempo todo. Mas às vezes nós não temos a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos depurar isso. Nós precisamos trabalhar isso. Porque o Senhor fala o tempo todo. E se você anda com Ele, mais ainda. Jesus sempre nos alerta. Agora, se você anda com Ele, está junto dEle, perto dEle, é mais fácil ainda dEle falar. Mas você tem que entender o que o Senhor está falando. Quantas vezes nós ficamos teimando em algumas posturas, algumas questões, que lá no fundo você sabe, que você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. E Ele fala, mas nós vamos teimando, né? E acha que vai dar, acha que nós vamos conseguir ganhar isso através da insistência, né? Mas o Senhor já falou não. O Senhor já falou, não faça isso, não é dessa maneira. Então preste atenção, querido irmão, querida irmã, no que Deus está falando com você, hein? Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Será que alguns daqueles que estavam ali lembrou? Olha, eu sou o pão que desceu do céu, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Será que algum deles lembrou? Jesus não pegou a carne dele e deu para eles comerem, mas ele pega o pão, ora, agradece a Deus, abençoa e fala, olha, como esse pão? Esse pão é a minha carne, é o meu corpo. Bem, queridos? E aí, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então aqui uma coisa interessante. Lembra que nós lemos o texto lá de 1 Coríntios? Que Cristo é a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascal. Veja, aqui ele fala, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança.
Qual que era a velha aliança? A velha aliança era o pacto que Deus tinha lá com Moisés, não é? E aí Jesus falou, e Deus fala a Moisés, vocês vão celebrar a Páscoa perpetuamente, como memorial diante de mim, né? Todo ano, de ano em ano. Vocês vão comer lá o pão amargo, para vocês lembrarem a amargura que vocês passaram lá, com ervas amargas, pão sem fermento, e vão comer o cordeiro lá, né? Vão sacrificar, vão comer, todo esse ritual aí. Essa é a minha aliança que eu tenho com vocês. Amém, igreja? Então essa era a velha aliança, e veio também carregada com uma série de ordenanças e leis. Amém? Agora Cristo, ele fala, esse sangue é o meu sangue. Esse vinho que eu estou dando para vocês agora simboliza meu sangue. E é o sangue da nova aliança. Então, o que aconteceu com a velha, se chegou a nova? É agora, irmãos, que nós compramos o cordeirinho e tal, passamos o sangue lá nos umbrais da porta, da nossa porta, né? Aí vai ficar aquele negócio lá fedendo, né? Aí fazemos um pão sem fermento, compramos umas rúculas lá, uns espinafres, umas ervas amargas, não é isso? Chimarrão, e comemos a carne do cordeiro? Não, né? Há muito tempo atrás eu achava bonito, né? Tem até igrejas que fazem isso, mas isso é um ritual judaico, irmãos. Pode até fazer, beleza, não tem nada, não é pecado, mas não tem eficácia nenhuma para nós hoje, nós cristãos. O que tem eficácia para nós é o corpo de Cristo, é a ceia do Senhor. Amém, queridos? Porque ela simboliza a carne e o sangue de Cristo. E esse sangue significa a nova aliança, nós estamos na nova aliança. Isso é importante para nós. Agora, se você quiser fazer como os judeus lá, quiser comprar o seu carneirinho e comer lá, tudo bem. Mas saiba, não tem eficácia alguma, tá, queridos? Para nós o que vale espiritualmente é o corpo de Cristo. Amém? E veja, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, ou seja, ele não ia tomar mais o vinho, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Então veja que ele está falando aqui que naquele dia nós vamos tomar vinho com o Senhor Jesus Cristo. Ele não iria tomar mais a partir daquele dia, ia se consagrar para o que ele estava prestes a passar e somente beberia novamente no porvir, quando estivéssemos com ele. Talvez os irmãos não saibam, né, o vinho ele simboliza a alegria na Bíblia, né? Em todos os momentos alegres e festivos, na Bíblia você vai ver as pessoas tomando vinho. Bem, é claro que aqui nos nossos dias de hoje tem muitos outros contextos, né? Ainda mais para aqueles que são dependentes de algo que não pode, irmãos, cuidado. Bem, tem igrejas aí que põem o vinho verdadeiro lá, mas a gente tem que ter uma prudência também, né? Porque às vezes na igreja pode aparecer alguém que já foi alcoólatra, então de repente o suco de uva pode ser mais interessante. Bem, não é uma regra, mas é um bom senso. Bem, queridos. Mas de qualquer forma, esses elementos que são consagrados na ceia do Senhor, eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo, valiosos para nós, para a nossa interação com Cristo. Amém? E por que nós fazemos isso? Né? Lá, Paulo, aos Coríntios, ele vai falar assim, que o Senhor, na noite que foi traído, né, ele fala sobre o cálice e o pão. E ele fala assim, que o Senhor disse,
fazer isso em memória de mim, em memória da minha morte. Então, toda vez que nós celebramos o Senhor com a Santa Ceia, nós estamos participando da Páscoa do Senhor. Então, para nós, os servos do Senhor, os crentes, os evangélicos, o rótulo que você quiser pôr, nós, toda vez que nos ajuntamos e comemos a ceia do Senhor, tomamos do cálice, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Olha que coisa linda. Não é algo que é de ano em ano. Até algumas igrejas aí que de ano em ano eles tomam a ceia, outras de mês em mês. E tem igrejas que de todo dia que tem o culto, a celebração do culto, eles fazem a Santa Ceia do Senhor. Então, mas de qualquer forma, nós, toda vez que tomamos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Amém? Irmão Cláudio, então o irmão está dizendo que é errado celebrar na Páscoa agora, essa aí e tal. Não, é um dia festivo, é um dia alegre, um dia de conscientização, um dia em que nós também estamos na presença do Senhor. Então, amém, queridos, amém. Se você quer celebrar a Páscoa do Senhor nesse dia, celebre. Ou no dia da Santa Ceia lá na tua igreja, lá não é dia de Páscoa nem nada, mas vai lá você, Senhor, obrigado por essa Santa Páscoa, Senhor. Senhor, estou aqui, grato a Ti pelo Teu sacrifício. Você está relembrando a morte do Senhor, porque é através dela que nos foi propiciada a salvação. Foi através dessa morte, desse sacrifício, que nós conseguimos chegar até Deus. Amém, queridos? Isso é uma bênção inestimável, bem, de valor inestimável. Então, daqui para frente, Jesus vai falar sobre o que ele haveria de passar. E aí Pedro fala: Senhor, eu não vou te deixar, né? Eu vou te seguir até o fim. Aí Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, você não sabe de nada, filho. Você vai me negar, você vai aprontar aí, mas está tudo certo. Bom? E aí, em seguida, Cristo vai ao Getsemane, né? Passa horas difíceis ali. Depois Jesus é preso, né? Chegam os homens que combinaram com Judas. Jesus é traído, ele é preso. Agora, queria focar com os irmãos. Depois que Jesus morre, né, Pedro nega Jesus, entrega a Pilatos, suicídio de Judas. Mas eu quero focar com os irmãos aqui no capítulo 27, no versículo 62. Isso, versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dizendo-se a Pilatos. Disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ou seja, eram os líderes religiosos que foram até Pilatos, né? Pediram a cabeça de Jesus, e aí Jesus é crucificado e morto. Aí eles falam para Pilatos: olha, os discípulos deles vão roubar o corpo lá, né? Porque ele falou que ia ressuscitar. Então veja aqui, ó, versículo 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será esse último embuste pior que o primeiro. Disse Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. E indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Essa pedra, eles colocaram o selo do rei lá, então isso não podia ser quebrado, porque senão quem fizesse isso era condenado à morte, né? Ao findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu,
chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscas a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, pois, ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Então veja, aqui no final do sábado, e aí quando entra o primeiro dia da semana, que é o domingo, as mulheres, elas foram ver o sepulcro do Senhor. Vai ter um cardzinho aqui também, não sei em que lugar aqui, mostrando um culto que nós fizemos falando da importância das mulheres lá no ministério de Jesus, que o nosso mestre Cristo não aparece para os cabeção lá, para o Pedro, para o Tiago, para o João. Cristo vai aparecer primeiramente para as mulheres. Olha que coisa interessante. Você viu, mulher? Você acha aí pequenininha, que Deus não está te vendo? Olha lá, isso não é verdade. Amém, queridos? Então, continuando aqui. Jesus aparece para essas mulheres e aí há um grande terremoto e um anjo assenta-se lá em cima da pedra. Remove a pedra, senta-se em cima da pedra e fica lá. E aí os guardas tudo apavorado, tremendo, como se estivessem mortos. E aí o anjo disse às mulheres: olha, não temais, porque Jesus, a quem vocês estão buscando, não está mais aqui. Dá uma olhada lá, onde ele jazia. E aí o anjo fala para aquelas mulheres: olha, vai para Galiléia. Fala para os outros discípulos ir para Galiléia, que Jesus vai estar lá. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém, queridos? Então, essas mulheres vão e dão um recado aos discípulos de Jesus. E agora uma coisa importante aqui, que isso aqui, lá entre os judeus, é até hoje falado dessa maneira, E indo elas, e eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o que sucedera. Reunidos-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma em dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite e os discípulos dele roubaram enquanto dormiam. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, o que houve aqui? Os guardas foram e falaram para aqueles principais judeus o que havia acontecido. Eles falaram: não, então o negócio é sério, então nós vamos te dar um dinheiro aqui e vocês vão falar que os discípulos vieram e roubaram, Isso até os dias de hoje perdura lá entre os judeus. Se você perguntar lá para os judeus acerca disso, eles vão falar que Jesus não ressuscitou, não, foi roubado lá. Esse Jesus aí foi um homem histórico. E outros vão falar que nem existiu, tá bom? Bom, seguiram os 11 discípulos para Galiléia. Por que 11 discípulos? Porque Judas havia se suicidado. Amém, queridos? E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram, que foi o caso de Tomé. Bom, aí Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui esse finalzinho tem umas implicações muito importantes para nós, que somos cristãos, que participamos do corpo de Cristo. Primeira coisa, ele fala assim, que toda autoridade foi dada para ele, tanto no céu quanto na terra. Irmãos, com essa informação em mente, será que para nós fica mais fácil entendermos que nós podemos todas as coisas no Senhor, que nos fortalece? Será que de posse dessa informação, isso acrescenta a sua fé? Saber que Deus tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra? Olha, quando ele estava aqui, ele mandava o mar ficar quieto, o mar ficava, a tempestade, né? Quando ele estava aqui na terra, ele mandava o demônio sair, o demônio saía. Ele falava, ó, esteja curado, e a pessoa era curada. Ressuscita, e Lázaro saía lá para fora pulando, né? Isso quando ele estava aqui. E agora que ele fala que toda a autoridade lhe é dada. Olha, se antes ele mandava e desmandava, né? Fazia os milagres e tudo, e agora que ele tem toda a autoridade, será que o Senhor não é capaz de aliviar a tua dor? Você já deu esse voto de confiança para Ele? Senhor, alivia a minha dor. Será que esse Senhor Todo-Poderoso, Ele não tem autoridade para dissipar os seus medos, a sua cegueira, as suas dúvidas? Será que esse Senhor Jesus Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, com uma palavra, Ele não pode desfazer todos os embaraços da sua vida? Claro que pode, meus queridos. Então nós temos que ter essa fé, essa confiança no Senhor, que toda autoridade está na mão dEle. Ele pode fazer todas as coisas, e no tempo que Ele quiser. Então nós precisamos nos escudar no poder, na autoridade do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Amém? E veja, outra coisa importante. Aí ele fala, vai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma coisa importante também, não é só batizar, mas é ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, irmãos, Cristo nas suas últimas horas aqui, os seus últimos momentos na terra, Ele fala, vai lá, chama o povo, mostra o meu amor para eles, fala que eu tenho autoridade, que eu mando em todas as coisas, que agora eu sou poderoso, que eu sou cabeção, que manda em tudo, tenho todo o poder. Vai lá, chama eles, batiza eles, mas é importante, ensina tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E às vezes para nós cristãos é tão difícil a gente ensinar o que nós aprendemos do Senhor para os outros, não é? Às vezes é mais fácil criticar aqueles que ainda não estão acertando, apontar o dedo, não é? Brigar com eles. Irmãos, ensina. Você está vendo o irmãozinho lá que não está indo e tal, não briga com ele não, ensina ele. Ensina ele a guardar tudo aquilo que o Senhor ensinou para você. Amém, queridos? E uma última coisa importante, ele fala assim, para a nossa segurança e para que nós tenhamos a nossa fé aumentada, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, todo dia Jesus Cristo está conosco. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso é uma coisa boa e uma coisa também não tão boa. Por quê? Boa porque Jesus está sabendo o que está acontecendo com você. Está preocupado com você. Ele está te vendo. Ele está te sustentando.
mas também ele está vendo as pataquadas que você apronta aí. Né? Ele também está de olho nas coisas erradas aí. Não? E olha, irmãos, o pecado tem suas consequências, hein? Jesus não passa pano assim, não. Ele te ama tudo, te ensina, te guarda, mas se você ficar pecando voluntariamente aí, então arrependa-se, entrega os seus caminhos verdadeiramente ao Senhor, deixa Ele conduzir. Irmãos, é muito mais fácil quando Deus conduz através da pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Santo Espírito, a nossa vida. Fica muito mais fácil as coisas. As decisões difíceis não é você que vai tomar, é o Senhor. Mas você tem que dar o controle para Ele. Você tem que dar a direção da tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Bem? E encerrando aqui, meus queridos, Cristo é a nossa Páscoa. Não é Papai Noel. Tem uma história bonita lá, tal. Não, mas não é o Papai Noel. Não serve para mudar as nossas vidas. Não é o ovo de Páscoa. É gostoso tudo, né? Chocolate, adoro, mas também não muda as nossas vidas. Não é também a Páscoa dos judeus, lá do cabrito, lá do cordeiro, né? E todos aqueles rituais. É bonito tudo, faz parte lá do povo judeu, mas também para nós não tem eficácia alguma. Bem, queridos? A nossa Páscoa, quem é então? O que é a nossa Páscoa? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a sua morte, Ele foi o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Bem? Mas nós precisamos, como está escrito em Deuteronômio, participar do sacrifício, comer a carne do sacrifício. E como que eu faço isso? Através da ceia do Senhor. Então, crente não pode estar perdendo a ceia do Senhor, não, irmãos. Não pode. Nós precisamos celebrar a Páscoa de Cristo. E uma última coisa, importantíssima. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a salvação não teria sido completa para nós. Pelo fato de Cristo ter ressuscitado, esse sacrifício se torna perpétuo. Olha que bênção, incalculável, de valor incalculável. Esse sacrifício ele é perpétuo, ele dura para sempre. O sacrifício dos judeus, ele tinha um tempo, ele expirava, né? Porque as pessoas pecavam de novo, eles teriam que fazer novo sacrifício. Mas nós agora, com esse sacrifício perpétuo, ele vale para sempre nas nossas vidas. Bem, queridos? Então, regozijemos no Senhor, porque por intermédio da sua morte e da sua ressurreição, nós temos uma vida plena com Deus a partir de agora. Bem? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor e de ouvir as Tuas santas mensagens, Deus. Pai, agora em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a entender e compreender isso em nosso espírito. E acrescenta a nossa fé, Senhor, para que possamos a cada dia continuar, Senhor, Te servindo como o Senhor merece. Oramos assim em nome de Jesus.
Queridos irmãos, nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor, em cumprimento ao que o Senhor havia nos dito, que comemorássemos a sua morte através da Santa Ceia do Senhor. Nesse momento nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Pedimos à irmã Dorinha que faça uma oração para consagrar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando de participar da tua Santa Ceia, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, esses alimentos, Pai. Esse pão que representa o teu corpo, o corpo de Jesus Cristo que foi moído naquela cruz. E esse suco, Senhor, representa o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz por amor de nós, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos te agradecer todos os dias, Pai, por tão grande salvação, ó Pai. Muito obrigado por ter o teu Filho, teu único Filho, ó Pai, para morrer por nós naquela cruz, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora pegue, meus queridos, esses elementos aí na sua casa, comamos e bebamos na presença do Senhor com alegria, celebrando a Páscoa do Senhor. Comamos. Vivamos todos na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de fazermos parte da tua família, de fazermos parte do teu reino. Obrigado pelo teu sacrifício, porque ele nos proporciona, Senhor, a salvação e a remissão dos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual. O Senhor é quem toma conta das nossas vidas e nos conduz. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Agora que a tua bênção seja sobre o teu povo, Senhor. Que a tua graça e misericórdia continue abundantemente habitando os corações e as vidas do teu povo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Essa é uma semana especial, pois trata-se da Páscoa do Senhor. E muito embora nós estejamos vivendo dias difíceis, dias árduos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e é Ele quem nos conduz. Então, o desejo da Igreja Palavra Viva é que você continue firme nas promessas do Senhor, firme nos caminhos do Senhor, porque Ele tem resposta para todas as nossas necessidades. Que Deus continue abençoando sua vida, a vida dos seus familiares, e que você possa se vangloriar no Senhor, porque Ele é a nossa força. Tenham todos uma boa Páscoa. Amém, irmãos? Agora nos despedimos na presença do nosso Senhor. Ó Deus, que o teu amor, que a graça do seu Filho amado Jesus Cristo, a consolação e comunhão do seu Santo Espírito, seja com a sua amada igreja hoje e para sempre. Amém. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus queridos. Em nome de Jesus.